Então, serei eu a falar primeiro, pouquinha coisa, só para poder, quem não me conhece, me apresentar, né? Eu sou auxiliadora Toledo, as pessoas me conhecem por Dora também, né? Atualmente estou na presidência do Círculo, né? E a minha intenção de falar aqui agora é só de dar as boas-vindas a todos vocês, né? Que é uma alegria recebê-los nessa nossa casa virtual, por enquanto, né? É um prazer receber a você, Cleiton, né? E desejar a todos, né, uma boa jornada, que todos aproveitem ao máximo, porque ela foi feita com muito capricho, né, com muita dedicação, né, para vocês, para nós, tá bom? Muito obrigada, Dulce, eu passo a palavra para você agora, tá? Muito obrigada, auxiliadora. Boa noite a todos. Com muita satisfação, inicio os trabalhos dessa 39ª jornada do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, pela segunda vez e em função da pandemia, nesta modalidade online. Modo que, se por um lado, nos afasta do agradável contato pessoal, por outro, permite alcançarmos participação de colegas, além de nossa cidade e estado, fato que, sem dúvida, trará maior contribuição nas discussões, maior transmissão de conhecimentos, tendo como resultado final o enriquecimento dessa jornada. Contamos hoje com a participação de 180 inscritos de 10 estados brasileiros, com representantes de todas as regiões do país. Aproveito a oportunidade para divulgar a todos que nos acompanham, em especial as pessoas inscritas em nosso evento pelo primeiro contato com nossa instituição, um pouco da história do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Fundado em 17 de abril de 1963, o CPMG foi a primeira sociedade psicanalítica criada no estado de Minas Gerais e, desde então, é um centro de estudo, pesquisa, ensino e transmissão da psicanálise de acordo com seus princípios éticos. Possui filiação nacional através do Círculo Brasileiro de Psicanálise e internacional pela IFPS, o que possibilita ao CPMG um intercâmbio científico com outras entidades psicanalíticas brasileiras e internacionais. E participa também, desde a primeira edição, em 1996, do Fórum Mineiro de Psicanálise, que objetiva unir escolas e movimentos que se organizam em torno dos conceitos e da clínica psicanalítica. O Círculo Psicanalítico de Minas Gerais tem se empenhado, ao longo destas quase 6 décadas de existência, em fornecer uma habilitação teórica e clínica adequadas aos que o procuram para iniciar uma formação, com o objetivo de exercer a psicanálise ou tão somente se envolver com o saber psicanalítico. Sempre valorizando, conforme proposto por Freud, o ensino teórico, a análise pessoal e a supervisão. A jornada do CPMG, realizada anualmente desde o final da década de 70, envolve sempre temas que atendam ao desejo de estudos dos membros da instituição. E, por esta razão, são muitas vezes escolhidos temas contemporâneos, visto que o processo de formação do analista é permanente. Para esta jornada de 2021, na vigência da atual pandemia, optamos então pelo tema Tempos de Desalento, reflexos e reflexões sobre a clínica psicanalítica. A realidade pandêmica, com suas implicações individuais e coletivas, traz consequências sobre os sujeitos e a clínica psicanalítica?
É o que vamos refletir nessa 39ª jornada do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. O CPMG edita semestralmente a revista Reverso, indexada, que apresenta artigos de seus sócios e também de convidados, membros de outras sociedades psicanalíticas. Neste outubro de 2021, o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais está lançando a edição número 81 da Reverso. Convido, então, a psicanalista Maria Mazarello Cota Ribeiro, ex-presidente do CPMG e atual editora da revista Reverso, para tal lançamento. Mazarello, a palavra é sua. Obrigada, Túcia. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, amigos, colegas, para mais um lançamento da revista Reverso, que é o número 81, como a Túcia falou. E o que muito nos honra, né, de estarmos produzindo mais um número da revista. Porque editar uma revista num ano em que a nossa jornada traz um tema tão desafiador, né, tempos de desalento, deixando à vista a presença, por exemplo, implacável do princípio de realidade, é um ato de aposta na capacidade humana de, apesar dos males a nós imputados, damos a volta por cima e podemos produzir, inventar e criar. A edição de cada reverso privilegia textos que possam contribuir para a transmissão da psicanálise. Sentimos-nos satisfeitos com o número de artigos que nós recebemos, e mesmo com 2 edições anuais, não conseguimos absorver todos os textos que nos chegam, o que é muito bom, né? Escrever, como é de conhecimento de todo mundo, desde tempos imemoriais, os primeiros hieróglifos que foram encontrados há 4.000 anos antes de Cristo, né? O homem sempre tentou cunhar sobre qualquer superfície que encontrasse suas ideias, conclusões, achados, né? E para que isso ficasse impresso, para que passasse a outras pessoas aquelas informações. Mudaram os meios para tal objetivo, mas o desejo de transmissão permaneceu e se mostra essa vasta produção de escritos que hoje temos à nossa disposição. A experiência da escrita, então, é um ato humano. A arte de traduzir ideias e sentimentos em palavras e registrar, né, encantou Freud desde o início e o instigou, como revela os seus textos, e principalmente os textos sobre os escritores criativos. A escrita, uma das formas da expressão da linguagem, é uma criação do homem para o homem, é o outro homem que vai ler, registrando aquilo que não pode se perder e, ao mesmo tempo, comunicar, suplantando o tempo e, com ele, a memória esquecida. Com a escrita, o passado se presentifica e o futuro pode dele se apropriar. O momento de desalento que atravessamos, consequente à pandemia do coronavírus, por seu risco letal e pelas perdas geradas, nos exigiu várias renúncias. Entre elas, né, uma das mais fortes foi o isolamento social, cujas alterações emocionais, políticas e econômicas, nós, psicanalistas, a partir da escuta na clínica, fazemos o seu registro, como testemunho de um momento histórico da humanidade. Os textos compilados neste número da Reverso atestam essa condição, inclusive o número anterior, que foi editado no semestre passado, a Reverso 80, traz muitos textos, né, que foram escritos durante o ano passado, que foi o primeiro ano da pandemia, que é a Reverso 80. A classificação da Reverso como B3 da CAPES-ANPEP se deve aos nossos autores pela qualidade dos textos que são enviados e também ao trabalho minucioso e experiente dos colegas da comissão editorial ao se debruçarem sobre a avaliação dos artigos quanto à análise dos conceitos psicanalíticos, a profundidade e coerência e a verificação da clareza das ideias, bem como de contribuições expressivas que possam trazer para o nosso campo de estudo, entre outros critérios. Comigo, né, são eles, Ana Boquizar, Carlos Melo, Eliana Mendes, Marília Brandão e Paulo Secarelli.
Temos o prazer de ter vários outros colaboradores que acrescentam qualidade à nossa produção. Começando com o Bernardo Maranhão, em sua dedicação às traduções, Dila Bragança, incansável na revisão dos textos que vão e voltam, né, com os autores, Adriana Dias Bassos, a nossa secretária, com sua delicadeza, administra o manejo desses artigos, a Marta Aparecida Almeida, pela biblioteca, nos auxilia com textos e com as referências, e o Valdinei do Carmo, que faz o fechamento da revista com a sua arte na programação e diagramação gráficas. Todo esse esquema só é possível com o apoio da diretoria do CPMG, que não mede esforços a cada semestre para que em cada um possa nascer um novo exemplar da Reverso. O número atual traz em sua capa, agora eu vou ter que dividir a tela, aguarde um pouquinho. Bora começar. Estão vendo? Está dividida? Sim, está compartilhado. Sim. Então tá. Então, o número atual, né, esse número atual traz em sua capa uma homenagem a Freud. Essa fotografia, Essa fotografia foi tirada por mim, da Bela Ragusa, hoje Dubrovnik. É a expressão do Freud numa carta a Flis. É a cidade entre muralhas, de onde ele viajava com um companheiro para a Herzegovina, quando teve o conhecido lapso de memória relatado no caso Signorério, de 1898. O editorial foi escrito por Carlos Melo, se abre com o anúncio, abre aspas, de mais uma edição da Reverso, trazendo a escrita com a precisão da necessidade e a imprecisão de sua tessitura, oriunda do saber não todo do inconsciente. Fecha aspas. Contamos ainda com uma foto tirada por ele de um vaso, esse vaso aí que eu estou mostrando, de arte greco-latina, que nos remeteu aos primórdios da nossa constituição psíquica. Os artigos desse número transitam entre os temas da angústia, com presença do sentimento, por Ana Maria Loiacono, colega nossa italiana, que faz parte do grupo da IFPS, né, sócia da IFPS. Universalismo e não uniformidade, numa posição crítica ao pensamento preconceituoso, por Elizabeth Rudinesco, O discurso do grande outro e a política, de Gilda Vaz, Ligações com a arte e a cultura, através dos escritos de Clarice Lispector, de Érica de Faria, Kafka, enquanto duplo de Freud, em obras paralelas, por Anquise Jobim Lopes, que está aí conosco, né, Anquise? E a função da fantasia no impossível da relação sexual, por um grupo de autores, Marden Silva, Helena Caversan, Elizabeth Teodoro e Daniela Couto. Ainda constam desse exemplar estudos sobre a sexualidade como uma virada subversiva na teorização freudiana e a elaboração psicanalítica de gênero, de Paulo Ceccarelli e João Sartori. Psicanálise e ideologia de gênero, por Luiz Santos e Ivan Estevam. Hipótese de regressão ao estágio narcísico do comportamento de abuso sexual feito por líderes religiosos, de Samir Amin Jorge. Encerra-se este número com as reflexões sobre a superdotação como suplência, de Cássio Miranda. E, por último, as considerações sobre a tirania do pai em Freud e Lacan, de André Cabral. Muito obrigada pela atenção de vocês. Em retribuição, entregamos neste momento a todos os sócios do CPMG e aos demais colegas e amigos, né, a Reverso 81, que está aqui. Ok? Muito obrigada, uma boa jornada para todos nós. Muito obrigado, Mazarel. Você, Túcia. Agora, convido Eliane Múcio da Silva, psiquiatra, psicanalista e membro do CPMG, para coordenar a conferência de abertura dessa 39ª jornada. Por favor, Eliane. Bom, boa noite a todos.
É com muito prazer que eu dou as boas-vindas a todos na nossa 39ª jornada do CPMG. Mas é com muito mais alegria que eu apresento o Cleiton Andrade, que será nosso conferencista nessa noite, que eu tive o prazer de tê-lo como meu aluno na Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Devo confessar que Cleiton foi o primeiro ex-aluno meu que foi meu professor esse ano, num curso que me deu muito prazer de te ouvir e ver a sua trajetória na psicanálise. Agradeço demais, Cleiton, a sua disponibilidade. Sei que você teve que remanejar a agenda, cancelar curso para estar conosco, mas, de toda forma, eu quero te agradecer muito pelo fato de você ter aceito e ter se colocado disponível. Mas, para quem não conhece Cleiton Andrade, ele é psicanalista, ele é membro da Escola Brasileira de Psicanálise da Associação Mundial de Psicanálise, é professor do programa de pós-graduação em Psicologia e do programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, está agora em Alagoas já há alguns anos, né? É autor do livro, esse livro, que eu recomendo a todos. Vou fazer propaganda. Lacan, chinês, Poesia, Ideograma e Caligrafia Chinesa de uma Psicanálise. Esse livro ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jabuti de 2016, na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento. É um livro que resultou da tese defendida na Universidade Federal de Minas Gerais, como ele também fez mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse livro, e na tese de doutorado, ele busca investigar a influência da escrita poética chinesa no pensamento lacaniano. Quem foi meu aluno, eu já recomendei o livro. Para quem não foi meu aluno, estou recomendando. É uma leitura muito interessante desse livro. Bom, o Cleiton vai nos falar sobre a melancolia e responsabilidade, notas sobre clínica e política. Queria pedir duas coisas a todos. Primeiro, vamos manter os microfones fechados. 2, todas as perguntas serão formuladas por escrito no chat. Quando o Cleiton terminar, nós vamos começar uma rodada de perguntas. Eu espero que seja extremamente frutífera, dando abertura para a nossa jornada. Vou passar a palavra, então, para o Cleiton Andrade, lá da Alagoas. Tchau, Alagoas. Boa noite, mais uma vez. Obrigado pela gentileza, Liane. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, parabenizar pelo lançamento da revista, parabenizar pela jornada, né? E pelo tema que vocês escolheram, um tema extremamente importante. Eu acho que seria impossível passarmos sem esse tipo de reflexão se a gente quiser levar em conta que o psicanalista tem que estar, como Lacan diz, à altura do seu tempo. Quero dizer que eu vou precisar de um tempinho para acalmar, porque são duas emoções, não é? Eu acho que a primeira é essa de estar aqui, de receber esse convite de vocês e dizer que, como mineiro, quando eu entrei para o curso de psicologia, o primeiro lugar que eu ouvi falar como referência de psicanálise foi o Círculo Psicanalítico. Fiz toda a graduação com respeito, uma admiração, uma referência muito grande ao Círculo Psicanalítico. Eu acho que, naquele momento, o Círculo Psicanalítico estava, para mim, num lugar de tanto destaque que talvez tivesse acometido sobre mim uma certa inibição para me aproximar.
O fato é que, curiosamente, meu primeiro contato com vocês, apesar de ter uma admiração de longos anos, é agora, nessas condições. Então, dizer que é muito gratificante poder estar aqui com vocês e, enfim, apesar de tantos anos depois, poder ter contato com vocês. É um prazer. Para uma responsabilidade, esbarrei aqui, é uma responsabilidade muito grande estar nessa condição de fazer uma fala de abertura, mas eu pensei em trazer mais do que algum tipo de elaboração já concluída, mais amplamente elaborada, ao invés disso, trazer algumas reflexões que o próprio tema da jornada de vocês me colocaram a pensar. Ou seja, estou tomando muito mais como uma conversa, provocada por esse convite de vocês, que para me ajudar a pensar um pouco disso que nós estamos vivendo, porque, para mim, o ponto de maior desalento diz respeito ao momento que a gente vive de uma pandemia, mesmo que no momento de uma redução do número de mortes, mesmo com talvez uma possibilidade de um desdobramento melhor do que algum tempo atrás, uma configuração política. Eu acho que essa conjunção de uma série de fatores nesses 2 últimos anos, para mim, é algo que mobiliza muito esse desalento. Então, um pouco de reflexão em torno disso. E, consequentemente, vão ser reflexões fragmentadas, parciais, em curso, não é? Que espero muito mais que essa nossa conversa me ajude a poder elaborá-las um pouco mais depois. Eu parto de uma referência, talvez, à cultura pop. Tem uma HQ, uma revista, uma história em quadrinhos, de um autor chamado Jeff Lemire, que ganhou agora uma adaptação para uma série de TV da Netflix, Sweet Tooth. Sweet Tooth, mais ou menos, dizendo em poucas palavras para quem não assistiu, e sem colocar nenhum spoiler, vale dizer que o clima pós-apocalíptico, pandêmico da HQ é um pouco atenuado pela estética e pela forma da narrativa dada ao seriado. Ou seja, o seriado abranda um pouco uma certa dramaticidade que aparece mais claramente na HQ. Ali, como eu disse, é uma situação pós-apocalíptica decorrente de uma pandemia viral em que surge, ao mesmo tempo, seres híbridos, humanos e animais, e um vírus que é mortal e que dizima grande parte da população. O protagonista é um híbrido, aproximadamente 10, 11 anos, entre homem e cervo, né? um antílope. Mas cada criança nasce aquelas que são híbridas com misturas diferentes. Bom, narra um pouco o percurso desse protagonista, mas eu quero destacar alguns aspectos mais gerais. Por exemplo, tem um dos arcos narrativos de um médico e da sua esposa. Esse médico vê a esposa adoecendo dessa doença, desse vírus. O desespero dele, diante de uma série de situações, que eu não vou entrar em detalhes, faz com que ele se afaste da medicina, até com que começa a aparecer alguma medicação que não cura, mas trata de algum modo, mantém a esposa dele viva. Ele vai administrando essa medicação. E tudo vai mais ou menos bem, até o momento onde ele descobre, por uma certa contingência lá da série, do contexto, que como é feita essa medicação. Eu não vou também descrever. Então, há
quando ele descobre como essa medicação é feita, ele tem um horror, mostra para a esposa, ela também reage com horror. Mas a gente vai acompanhando uma certa modulação. Se primeiro esse horror inicial, como quem diz, nossa, não tem a menor condição, como que eu vou preservar a minha vida a esse preço? Depois já começa uma modulação. Poxa, é uma pena, mas se não tiver outro jeito, daqui a pouco uma outra modulação. Bom, eu até que não queria, mas se for necessário para eu sobreviver, acho que você vai ter que fazer. Daqui a pouco tem uma outra modulação. Olha, para que eu sobreviva, é necessário que você faça o que tiver que fazer. Vão tendo modulações, né? De um certo horror, onde não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, a minha ética não me permite isso, não consigo bancar isso, para um certo alargamento desses limites. Ao mesmo tempo, esse casal mora numa comunidade, numa espécie de comunidade que parece, dentro do que o filme mostra, uma certa comunidade de elite, e que essa comunidade vive relativamente bem, faz reuniões, são homens e mulheres de bem, né? Mas que, diante do encontro com um dos seus integrantes contaminado pelo vírus, toda essa aliança, todo esse laço, se desfaz muito rapidamente, e o que vem, o que se desdobra, é uma ação de uma violência, uma frieza estupidamente forte. Mas que essas pessoas, tanto essa dinâmica que envolve o médico e a esposa, numa certa modulação, quanto esses cidadãos de bem, é como se a dimensão do mal que os ronda, ou que às vezes pode habitar, é desconhecida deles mesmos. Então chama muita atenção. Não é que existe exatamente uma vilania aí, mas é como se esses sujeitos tivessem, em relação a essa maldade que os habita, um ponto cego, como se não fosse possível localizar em si mesmo de onde parte isso que rompe um certo limite que antes era o limite moral e ético. Bom, para pensar o desalento, eu tomo o texto do Freud, Luta e Melancolia, como ponto de partida. Mas não necessariamente como ponto de chegada, nem como objeto de análise. Eu tentarei manter uma certa tensão entre clínica e política, entre clínica e reflexão social. E, nesse sentido, eu isolo apenas 5 pontos do Freud em Luta e Melancolia. Primeiro, a dificuldade de abandonar uma posição libidinal. Segundo, o impasse entre aderir ao objeto ou aderir à realidade. Terceiro ponto, uma indeterminação deste objeto perdido ou do que é perdido nele. Quarto ponto, a preservação de uma ligação amorosa de base que resulta num empobrecimento do eu, um empobrecimento do sujeito, que é subjugado pelo objeto. Quinto ponto e último, se no luto há um trabalho em torno de uma perda e uma renúncia necessária para continuar a vida, na melancolia há o amor que deixou de ser suspenso por sua fuga para o eu. Esses são os pontos que vão funcionar como pano de fundo, e não como objeto central da minha discussão, mas como pano de fundo. Nisso, eu vou recorrer também a alguns outros autores. Ao longo dessa conversa, vou tentar trazer alguma coisa do Enzo Traverso, Zizek, Lacan, Miller, François Julian e alguns outros, mas é um pouco com esses que eu vou conversar.
Vou começar com Enzo Traverso, um filósofo italiano, que escreve Melancolia de Esquerda. O Enzo Traverso ele toma a esquerda, né, não no sentido da esquerda partidária, a esquerda, a melancolia de esquerda, ele não se refere aí à esquerda partidária que perdeu as eleições, não. Ele fala esquerda no sentido histórico de um projeto de mundo que envolve movimentos. Nesse sentido, não existe uma esquerda, né? São esquerdas, né? Tem diversas formas, né? Podemos encontrar anarquismo, socialismo, comunismo, etc. Então, ele concebe a esquerda, repito, como um projeto de emancipação do mundo, como um projeto de transformação do mundo, um projeto de ideias, de teorias, de pensamento crítico, de movimentos sociais, né? Mas isso não seria capaz, só esse movimento de ideias, de pensamento, não seria capaz de mobilizar tantas pessoas ao longo da história. Portanto, para ele é necessário que tenha havido uma mobilização também através de afetos. Então, para ele, a história da esquerda é uma história de pensamento, ou de pensamentos e afetos. Essa combinação de pensamentos e afetos resultou em utopias na direção de sociedades melhores. Então, a tentativa do Traverso é fazer uma reflexão não sobre a totalidade ou sobre o pensamento da esquerda, mas de uma dimensão muito específica, a dimensão do afeto. Como se ele quisesse dizer uma história do afeto da esquerda. Daí ele entra com a noção de melancolia. A ideia de melancolia entra justamente aí. Então, se temos um primeiro ponto de partida ali em Freud, que passa pelo desalento, pela perda que envolve um rebaixamento do eu e os elementos que eu já trouxe, temos aqui um segundo, que é pensar o desalento como afeto social, como afeto político, como sob a forma da melancolia como chave de leitura. Então, melancolia de esquerda, para ele, não tem um sentido patológico. Não é uma enfermidade como um contraponto do luto, para Traverso. É uma estrutura de reflexão em torno do afeto político. Numa dimensão, né, dessa melancolia da esquerda, ele vai dizer que pode resultar em revolta, pode resultar numa ação, né, intempestiva, de reação. Mas também tem um outro ponto, tem um outro desdobramento para a melancolia, que não desemboca em revoluções, que não desemboca em reações desse porte, mas sim como uma decorrência das derrotas das utopias de esquerda. Ou seja, então está em jogo as derrotas das utopias, as derrotas das revoluções da esquerda que tentaram mudar o mundo. Bom, há um ponto crucial nisso. As derrotas da esquerda resultaram, a partir de um certo momento, em reflexões críticas. Por que a partir de um determinado momento? Porque ele vai dizer, olha, a esquerda demorou a se deparar efetivamente com a melancolia, com essa dimensão dessas derrotas, justamente por um aspecto teleológico das suas propostas. É tipo assim, houve uma derrota, mas a história segue um rumo, e lá na frente nós vamos. Outra derrota, não, mas a história segue um rumo, e lá na frente nós vamos. Isso foi adiando um pouco, foi velando essa dimensão melancólica, que só aparece, segundo ele, ali, dependendo do ponto de vista, no final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, e dependendo do ponto de vista, como, por exemplo, autores como Alain Badiou vão dizer que um século não necessariamente tem 100 anos. Um século pode ter 70 anos. E aí alguns autores vão dizer que o século XX
uma das marcas seria o fim, a queda do Muro de Berlim. Então, se a gente pode considerar como final do século XX ou como aquilo que marcou o final do século XX, mesmo não sendo uma data que marque 100 anos. Então, a partir dali, essas derrotas não tinham mais como permanecerem sem uma reflexão crítica e uma análise um pouco mais criteriosa dessa história de um ponto de vista crítico. Aí eu me pergunto, né, saindo um pouquinho do traverso, o que aconteceu com os vencedores? Se a melancolia de esquerda diz de uma reflexão crítica a partir das derrotas da esquerda, o que acontece com os vencedores? Os vencedores que contam a história. É provável que vencedores não tenham um empuxo a uma avaliação crítica. Tipo aquela história, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha se lembra, né? O capitalismo ele sempre se ajustou muito bem. O capitalismo se adapta. Isso não é um problema para ele, né? Ele se renova. O neoliberalismo mostra muito bem isso, essa capacidade de se renovar, sem que se depare efetivamente com alguma modalidade de derrota. Se aos vencedores é poupada uma reflexão crítica, se isso pudesse ser pensado assim, talvez tenhamos aí um caminho aberto para que entre os vencedores se crie uma abertura suficiente, um flanco suficiente para um movimento de retomada de figuras históricas de extremismos. Se a derrota pode funcionar como um instante de ver, seguido de um tempo para compreender, o extremismo de direita pode ser o retorno sintomático da ausência de um ponto de estofo. Talvez o retorno do fascismo possa ser algo como esse efeito colateral de uma posição que não precisou ser alvo de uma crítica que parta de seus próprios agentes. Quando se é poupado do trabalho psíquico em torno de um objeto perdido? A esquerda, durante o século XX, né, como eu já disse, não fez luto de suas derrotas, mas também manteve adiada, empurrou com a barriga a melancolia em função desse aspecto, dessa aposta teleológica. A direita não foi derrotada, como eu estava dizendo, e parece que isso teve consequências diferentes. O fascismo, repito, seria, como forma de pergunta, um efeito da ausência de uma reflexão crítica da própria história? Seria uma ausência de consequências simbólicas? Poderíamos pensar também, tomando a melancolia como uma chave de leitura para pensar uma retomada do fascismo? Afinal, aqui eu retomo o traverso, já que eu havia me retirado dele um pouquinho. Afinal, reconhecer a melancolia quer dizer reconhecer suas próprias debilidades, suas próprias fragilidades, segundo o traverso. Ou seja, para ele, a melancolia de esquerda implica o reconhecimento de seus erros, suas fragilidades, suas debilidades. Eu diria, novamente eu aqui, em termos lacanianos, que seria se deparar com a falta do outro. Ou seja, eu tentando traduzir aqui o que o traverso está dizendo, que a melancolia de esquerda implica o reconhecimento de seus erros, suas fragilidades, suas debilidades, talvez em termos lacanianos, a gente poderia dizer que é se deparar efetivamente
ou a falta do grande outro. Ainda de uma forma mais radical, que o grande outro não existe. Então, os extremismos de direita, como se posicionam em relação à falta no grande outro? Qual seria a posição dos extremismos de direita diante da questão de que o grande outro não existe? Bom, mas o que é o grande outro? Ele não se reduz às regras simbólicas explícitas que regulam o campo social, regulam o dia a dia, regulam nossas vidas. O grande outro é também as regras implícitas, as regras não escritas, que estão em jogo no cotidiano. Entretanto, para Lacan, esse grande outro que organiza isso, não existe. Ele é, na verdade, uma ficção compartilhada. Então, o grande outro, ele não é o objeto, necessariamente, de uma crença, nem de uma fé, nem de consentimento, posto que eu só posso consentir com o que está escrito. Não há como eu consentir com o que está implícito, com o que não está escrito. Nesse caso, seria necessário um assentimento. O problema é que esse assentimento ao grande outro resulta, de um modo quase que natural, numa organização simbólica em torno de uma ficção. Ou seja, em outros termos, trata-se de uma suposição. De uma suposição de um sujeito que crê. Se me permitem um certo jogo, é como se tratasse de um sujeito suposto acreditar, de um sujeito suposto crer. Diferentemente da fé. Na fé, sim, há um compromisso com um consentimento. Entretanto, há um detalhe que me parece importante. Essa crença, ela pode assumir diferentes lugares e diferentes funções. Sobretudo se a gente for diferenciá-la da fé. Ou seja, essa crença, isso que eu estou chamando aqui de crença, não é necessariamente constituída. Ela pode ser constituinte. Ela pode ser muito mais estruturante do que estruturada. Esse filósofo, que eu gosto muito, François Julian, que eu me vali bastante, ele filósofo, sinólogo, discute muito o pensamento chinês, ele vai comentar que há duas maneiras de pensar a crença. Uma além da razão, outra aquém da razão. Então, de um lado, uma crença aquém da razão, ela seria antipredicativa, a partir da qual uma razão se constitui. É ela, na sua condição de ser antipredicativa, que estrutura e constitui uma dada racionalidade. Do outro lado, do lado oposto, uma crença além da razão, que a ultrapassa sob a forma de uma fé religiosa. O Julian, se referindo a Nietzsche, vai dizer que o fato de acreditar tanto não torna o objeto de nossa crença mais certo. Ou seja, há um problema aí, que é que só conseguimos sobreviver num jogo de ficção no qual nos apegamos. E há um problema maior ainda. O problema de que é bem possível que possa acontecer que quanto maior o engano, maior o apego.
A razão até que soube se portar diante da fé. Ela até tentou teorizar sobre a fé. Mas a razão, ela fica em maus lençóis, ela fica em apuros e muito mais desconfortável com a crença. Com essa crença que é aquém da razão. Posto que a própria razão pode ser, ela mesma, estruturada por essa crença. Então, se essa crença ela é antipredicativa, e por isso, e exatamente por isso, menos tratável pela razão, é uma crença que funciona como uma certeza anterior, como uma certeza interior, inclusive, se vocês me permitem usar o termo interior, só para facilitar a comunicação, sabendo que a diferença entre interior e exterior é muito frágil. Ela é pré-reflexiva. Então, essa crença anterior, pré-reflexiva, ela não é objeto de conhecimento. Ela não obedece o modelo da divisão entre sujeito e objeto, ali onde sujeito é aquele que conhece, é o sujeito cognoscente, e o objeto cognoscível. Porque é ela que estrutura essa relação. É ela que define essa relação. Aqui, quero reunir mais um elemento para a reflexão. Se as utopias de esquerda, puderam ser, de certo modo, tranquilizantes, se elas puderam tranquilizar, não, a gente ainda chega lá, não, ainda vai, no futuro ainda vai chegar. Se adiaram, de um certo tanto que puderam, a melancolia de esquerda, do ponto de vista de uma razão normativa, ou seja, de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, a heterotopia, vista pela perspectiva dos vencedores habituais, perturba. Ou seja, se a utopia tranquiliza, a heterotopia perturba. Mas qual seria a heterotopia perturbadora? Novamente, chamo Lacan. E parece que podemos pensar que uma das formas de entender essa heterotopia perturbadora, por uma razão normativa, é justamente, novamente, que o grande outro é barrado. Que há falta no grande outro. Em suma, que o grande outro não existe. Essa me parece ser uma heterotopia fundamental que perturba essa crença pré-reflexiva. Isso pode ter como efeito sintomático a performatividade do quanto maior o engano, maior o apego, e quanto maior o engano, mais fanática a adesão. Ou, quanto mais fake news, melhor. Essa crença obedece à lógica do sacrifício, mas não no sacrifício no sentido que a gente poderia tomar de uma antropologia, dos povos, dos ritos do sacrifício, de que se oferece algo a Deus para se ter algo em troca. Sacrifício aqui no sentido de Lacan, no sentido de que não é uma oblatividade, não é uma oferta ao grande outro para se ter alguma coisa em troca. O sacrifício é entendido como uma função de preencher a falta no outro. Do ponto de vista de Lacan, ele visa o sacrifício dar consistência ao grande outro e, com isso, fazê-lo existir. Aposta suas fichas em apagar o real, em apagar que a relação sexual não existe, em eliminar as consequências da não consistência do grande outro. É mais ou menos o que a gente vê quando pode-se dizer que, se não tem remédio para a Covid-19, por que não tomar cloroquina? Vai ficar sem tomar nada? Se não tem tratamento precoce nem preventivo, então usa o tratamento precoce e preventivo.
Qualquer coisa que aponte para a inconsistência do grande outro e que mostre sua condição de ficção será combatida e atacada. Então, o sacrifício, para Lacan, portanto, é o oposto da castração. Porque, numa análise, né, o que numa análise, ou para uma análise, é fundamental o discurso histérico? Por que essa modalidade de laço social é essencial para que se faça uma análise? Porque é justamente aí que o sujeito percebe que há uma falta no outro, que há uma impostura. Ele percebe isso sem se dispor a ir preenchê-la. Seu impasse é justamente o de se deparar com essa falta sem se mobilizar para o sacrifício de tamponar a falta do outro. Sobretudo porque, apesar do mal-entendido e da equivocação com o termo sacrifício, ele, na verdade, vela a impostura perversa que o define, que é um gozo do qual não se quer abrir mão. O modo possível de pensar o desalento no campo social no qual vivemos pode vir de um impasse cujo preço sentimos nos nossos corpos, no campo dos afetos, no campo da pulsão. Me refiro a uma reflexão possível da psicanálise sobre a política. Se o fundamento para a política, ou se um dos fundamentos da política necessariamente precisa ser o universal, o para todos, e isso não é em si nenhum problema. Vale dizer que eu não sou adepto da concepção, né, de que pelo fato do psicanalista visar o singular, um a um, que se deva rejeitar todas as formas em que o universal se apresente, que se deva rejeitar as formas do para todos. Então, o para todos e o universal é esse fundamento da política. Contudo, temos aí um outro problema. A fantasia fundamental pode ser entendida como um universal das fantasias do sujeito. É a estrutura prévia, talvez a gente possa dizer, a crença antipredicativa prévia e que constitui as demais fantasias do sujeito. Então, a fantasia é fundamental como essa crença antipredicativa, pré-reflexiva, que estrutura uma racionalidade acerca da realidade. Nesse sentido, ela retira o sujeito do campo do para todos. A fantasia fundamental retira o sujeito desse para todos, do campo político, uma vez que ela está voltada muito mais para o próprio umbigo. Como é que funciona a cadeia de significantes? Temos o S1, que não quer dizer nada. Se a gente acrescenta um S2, se produz uma significação. Se a gente acrescenta um outro S2, outra significação, outro S2, outras significações, assim por diante. Mas se a gente acrescenta, e se nós acrescentarmos a dimensão do afeto? O que acontece com a cadeia significante se a gente acrescenta o afeto, se a gente acrescenta a dimensão da pulsão, se a gente acrescenta a dimensão do objetuar, ou se a gente acrescenta a dimensão do gozo? Há um efeito considerável. Se produz uma imobilidade, se produz uma fixidez. Lacan diria que se produzirá uma significação estanque. E por isso mesmo pode chamar de uma significação absoluta. Então, uma significação absoluta, uma fixidez, uma inércia, uma crença antipredicativa, uma posição de gozo que é refratária
ao para todos. Uma posição que, se não obtiver algum tipo de tratamento coletivo, que não estou falando de tratamento clínico, estou falando de tratamento coletivo, tratamento social, tratamento, digamos assim, político, civilizatório, pode resultar em formas cada vez mais graves de racismo e de exclusão. Ou seja, esse é um dos problemas políticos que pode interessar a psicanálise. Se cada um responde somente à sua fantasia fundamental, à sua crença antipredicativa, se cada um não fala mais que a própria língua, isso do ponto de vista do gozo, como pensar uma política que de fato possa ser para todos? Um dos modos com que concebo o desalento de nossos dias é que essa posição de gozo, refratária à diferença, refratária à falta no outro, refratária a uma renúncia de gozo, ganha um protagonismo nas ruas, nas relações institucionais, nas relações sociais, nas relações políticas, sob a forma do fascismo e de neonazismo. Esse, para mim, é o grande desalento dos dias atuais. Isso. Queria... Obrigado. Oi. Oi, Elke. Bom, queria te agradecer muito pela sua reflexão. Nossa, muita coisa para a gente pensar e avançar. Né? Mas, sem desalento, vamos abrir para as questões. Né? As pessoas podem, pelo chat, propor algumas questões que a gente passa para o Cleiton. Ok? Estavam pedindo aqui uma referência do livro do Cleiton. O Cleiton foi reeditado porque tinha... Há um problema muito grande de distribuição da editora. É uma editora universitária, então, por exemplo, você não vai encontrar na Amazon. Eu posso passar para você, Eliane, para depois você disponibilizar o contato da própria editora, da coordenadora, né, a editora que pode providenciar uma compra direto com a editora. Porque, de fato, tinha, por exemplo, aí esqueci agora o nome tinha umas 2 livrarias em Belo Horizonte que tinha, mas eu não sei se já acabou. Mas tem um problema de distribuição. Mas encontra na editora, tá? Eu passo contato para você depois. Que é Edufal, né? Depois você passa Edufal. Esse livro tem sido difícil de encontrar. Eu comprei já a 2ª edição, mas, enfim. Outra questão, Cleiton, estão pedindo o nome do filósofo que você fez referência. Enzo Traverso. Enzo Traverso. Traverso. Isso. Traverso. Ok. É um italiano. Esse livro chama Melancolia de Esquerda. Melancolia de Esquerda. Então, todo mundo já ouviu. Ok. Eu estou mandando agora para o WhatsApp da Eliane o contato da editora. Depois a Eliane pode, talvez, disponibilizar no chat alguma coisa, quem quiser localizar. Ok. Algumas pessoas estão dizendo que tem o livro na Amazon também. Quem sabe... Eu acho que não tem, mas se tem uma novidade. Se tem, eles colocaram a novidade, você não estava sabendo. Não tinha, estava em falta na Amazon. Ok. Bom, um nome também da série que você fez menção, nós já vimos que é Sweet Tooth, né?
Bom, já está. Bom, existe aqui inúmeros elogios em relação à sua fala, à sua reflexão. Luiz Felipe Gomide diz que acha difícil conseguir lembrar de uma política que conseguiu efetivamente ser uma política de todos. Comenta agora ou vai reunir uma rodada? Pode ir comentando. Eu concordo, eu concordo. A ideia do para todos é como fundamento, não como efetivamente algo que se consegue. Ou seja, o para todos tem que ser uma proposta para onde se aponta, né, uma política. Ela tem que levar isso em conta, isso tem que ser seu ponto de partida, né? O grande problema é uma política que se marca entre o eu e os inimigos, eu e os outros. Uma política para os homens de bem é uma política que exclui aquele que não é chamado homem de bem, né? Esse é que é o problema, essa não é uma política para todos. Então, o grande problema dessa configuração do para todos não é se ela efetivamente ou historicamente se realizou, mas como uma aposta ética. Uhum. A Aldrich Castro está perguntando que o Zizek, psicanalista e filósofo esloveno, recorre em algumas de suas obras a personagens que sobrevivem à morte de alguns entes amados, sem quaisquer sintomas visíveis, seguindo suas vidas e sendo capazes até mesmo de conversar racionalmente à morte. Quando, algum tempo depois, esses animais de estimação, como companheiros favoritos de seus queridos, morrem, essas pessoas se sucumbem por completo e seus mundos desintegram. Temos, portanto, um desalento, uma perda do objeto de amor, um animal como objeto substituto deste ente amado. A perda do objeto substituto, um animal, e, portanto, seus mundos se desintegram. Melancolia. O que você acha dessas crenças de continuidade e afeto dos entes queridos? Seriam essas utopias como a esquerda vem vivendo politicamente e melancolicamente? Deu para acompanhar, Cleiton? É bem complexa, né? Acho que tem uma reflexão qual que é o nome? Aldrich. Albrecht. Isso. Aldrich, eu talvez possa falar um pouco mais, mas eu achei que foi muito mais uma reflexão. Eu teria que tentar ler aqui no chat para acompanhar, que são vários desdobramentos, né, que você dá. Talvez a gente possa reunir umas 3... Ou 4 perguntas, 4, não é melhor? 3 ou 4, isso. Uhum, ok. A Viviane Paixão pede para você falar um pouco mais sobre o gozo universal. A Cristiane Nali gostaria de, se é possível, retomar essa perspectiva do sujeito suposto a acreditar e sua relação com a ideia de sintoma contemporâneo. Sim? Só volta, por favor, o início. Volto. A Viviane Paixão gostaria que você falasse um pouco mais sobre o gozo universal. A Cristiane, ela gostaria que você retomasse a perspectiva do sujeito suposto a acreditar e sua relação com a ideia de sintoma contemporâneo. A Luciana Coutinho vê uma relação entre melancolia... Não, diz que você vê uma relação entre melancolia e sacrifício no sentido da recusa à alteridade do grande outro e da sujeição ao outro não barrado. Com isso se relacionaria ao que você chama de desalento? Entendeu? Estou lendo aqui. Ah, Sim. você está lendo? Agora estou conseguindo, estou lendo aqui, localizei a pergunta.
Ok. Vamos responder essas primeiro, senão vão ficando com um monte. Bom, talvez em algum momento eu não tenha sido claro, mas eu não cheguei a falar de um gozo universal. Né? Não seria aqui, não estaria em jogo um gozo universal. Estaria em jogo aqui uma ideia. Bom, se por um lado a política teria como fundamento um universal, ou seja, não alguma coisa que seja de um, mas que seja para todos, né? Exatamente, Dora está chamando a atenção assim, que possa incluir, que possa ser incluída. Obrigado, Dora, pela topologia aí feita com o dedo, exatamente. O grande problema é que, do ponto de vista do gozo, se a gente for pensar a fantasia fundamental, é mais ou menos meio que cada um por si, cada um com seu umbigo, cada um meio que interessado na sua própria economia de gozo. Na série Sweet Tooth, é isso que eu tentei dizer. Enquanto está ali, não tomando uma certa medicação, a coisa parece bem, quando você vê que essa medicação coloca em um impasse uma questão crucial, não sei se todos já viram, eu posso dizer, isso implicaria, a vida de um implicaria na morte do outro. Né? Isso é uma questão ética fundamental, e aí eu faço menção, por exemplo, ao Mencius, um filósofo chinês, meio que sucessor, digamos assim, do Confúcio, onde ele vai dizer que o fundamento da moral não é representação, não é um código, não é um conjunto de regras. Ou seja, a moral ela não aparece a partir de uma consulta de um dever ético que é prescrito por normas. Mas a moral ela aparece, né? E ali ele usa uma tradução, foi benevolência, e o Mencius aparece muito, ele aparece tanto no seminário 7 sobre a ética, como aparece também no seminário 18, de um discurso que não fosse semblante. Então ali ele vai dizer, olha, a ética, a moral, a benevolência, ela aparece justamente num ponto de encontro com o real, num ponto justamente onde você não tem um arcabouço reflexivo que possa ordenar suas ações. É aí que, diante do ato, não é diante do pensamento, aqui eu devo, a resposta ética ela surge antes do pensamento sobre ela. Isso é um elemento fundamental para a gente poder pensar isso. Né? Então, veja, se a gente volta e pensa que, se por um lado o sujeito às voltas com o próprio gozo, é como se ele estivesse pouco se lixando com o outro, já que, bom, no primeiro momento aquela personagem diz, nossa, pelo amor de Deus, que horrível, a cura vir através da morte de um outro, mas depois fala, não, mas se tiver que ser, vai. Depois ela já diz, bom, é uma pena, mas vamos. Ultrapassou-se um certo ponto. Não é? Se o que nos marca é um certo gozo, que nos coloca numa lógica individual, como que eu posso aceder a um laço na direção de um para todos? Isso é um impasse. Como que cada um, cuidando ou interessado na economia do seu próprio umbigo, pode fazer parte de um para todos? Vai precisar de uma certa renúncia, vai precisar de abrir mão de alguma coisa. O grande problema é que, se a gente tem desde o Freud a ideia de que o acesso à cultura passa por uma renúncia pulsional, o que o Lacan chama atenção na questão, por exemplo, do capitalismo, é que, e aí ele recorre a Marx para dizer isso, é que é mentira
que todo mundo renuncia ao gozo. Isso é falso. Não é todo mundo que renuncia. Há alguns que não renunciam ao gozo e o acumulam. Então, na hora que essa dimensão, que é própria da estrutura do capitalismo, vai ampliando e vai tomando mais corpo, e vai ganhando mais espaço para além, porque se a coisa está em termos de uma crítica ao capital, de uma reflexão sobre economia, isso é uma coisa, mas quando isso se torna uma racionalidade, quando se torna um modo de vida, né? Como, por exemplo, Larval e Dardot vão falar de razão neoliberal, quando isso entra para o modo com que sujeitos podem equacionar a sua relação com esse gozo, com essa não renúncia, isso se torna uma virtude que não se tem inibição de gritar no meio da rua, é sinal que é algo muito grave. Sinal que é algo muito grave. Porque aquilo que poderia, esse gozo meio autístico, né? A palavra não é bem essa, mas é só para ajudar a entender esse gozo de um que desconsidera o outro, que poderia ruborizar alguém às voltas com a própria castração, alguém às voltas com essa dimensão da falta no outro. Para alguns, isso virou algo que possa se apresentar na janela, no carro, na camisa, nos discursos públicos, ou seja, não ruboriza. Uma narrativa de um gozo que vale esse gozo que não renuncia, mas é uma luta para preencher e tampar o buraco do outro, tal como um mecanismo perverso. Com isso eu não estou dizendo de estrutura perversa, não estou me referindo a isso. Não estou falando clinicamente que são sujeitos perversos. Eu estou falando de uma certa operação, né? E que eu acho que é nesse sentido que o desalento se coloca, né? Então não é um gozo universal, é nesse sentido que eu tentei dizer. Bom, eu não sei se com isso eu já disse alguma coisa acerca do sujeito, do sintoma contemporâneo, mas eu teria que escutar quem colocou essa pergunta, quais as variações está falando do sujeito do sintoma contemporâneo, mas deixa eu pegar uma coisa que eu trabalhei em Minas durante muitos anos, quase 20 anos, no Centro Mineiro de Toxicomania. Então, a toxicomania, se a gente for considerar como um sintoma contemporâneo, não um sintoma freudiano, porque não retorno, não está implicado o retorno recalcado, não é alguma coisa que diz respeito a essa formação do inconsciente, ali é como se o sujeito ali, não é bem uma boa palavra o sujeito, mas esse indivíduo fizesse da droga, entre outras coisas, um modo de que o outro não tenha furo, não tenha barra, não seja castrado. Nesse sentido, o sintoma contemporâneo, não sei quem fez a pergunta, se é disso que está falando, o sintoma contemporâneo não leva em conta esse trabalho, né? Que a gente pode pensar, o trabalho de uma análise, o trabalho do discurso analítico, vai na direção como um avesso de um discurso do inconsciente, não é alguma coisa que implica num se deparar com a castração e com o real da relação sexual que não existe. Então, me parece que a virtude das fake news, não a virtude, mas o sucesso delas, melhor dizendo, está assentada justamente nesse princípio de uma operação sistemática de dizer que esse grande outro, que na verdade é uma ficção, precisa aparecer para mim como uma consistência. Não à toa, uma série de outros elementos vão aparecendo ao reboque. Identitarismos,
nacionalismos, não é? São efeitos dessa tentativa sempre de consistir firmemente esse outro. E aí alguém falou de os tolos, os não tolos erram, é justamente aí, né? O tolo é aquele que leva em conta a dimensão simbólica do outro, sabendo que é uma ficção. O não tolo erra justamente porque ele aposta que há uma consistência, né? Ele aposta numa empiria, digamos assim, do olhar, né? Ele não assente a dimensão simbólica da linguagem, ele assente a uma certa concretude para consistir o outro. Não sei se... Podemos fazer uma outra rodada de questões, Cleiton? Uhum. Bom, você já adiantou aqui a resposta do Cláudio Toledo, e parabeniza pelas colocações, e diz sobre a ética do tolo do Seminário 21, né? Uma ética fundada no saber inconsciente, na contramão de outras éticas ontológicas. Pergunto, o sujeito analisado, aquele que chega ao fim de análise e dá testemunho dela, é um sujeito político? Este torna-se um sujeito político? Seria um testemunho autêntico de fim de análise? Essa é terrível, hein? Essa... Interessante. Essa eu vou pedir que essa seja uma rodada. Cláudio, você coloca questões extremamente interessantes. Uhum. Pegando pela última, se este seria um testemunho autêntico de fim de análise, essa eu não sei te responder. Essa eu vou deixar como resposta, eu não sei. Agora, é interessante quando pergunta se o sujeito analisado é aquele que chega no final da análise, é um sujeito político. É interessante, porque mais do que, tal como eu penso, mais do que dizer se esse sujeito que chega ao final da análise, se ele é ou não um sujeito político, acho que ajuda a entender o final da análise uma certa concepção de sujeito político. Qual concepção? A concepção de que não é um sujeito a priori. Ou seja, quando tem qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de reação, né? E aí chega alguém e diz, mas quais são suas reivindicações? Quais são suas pautas? O que é que vocês querem? Né, como foi em 2013, no início, não, então vocês não sabem o que vocês querem, não sabem quais são as suas reivindicações, desautoriza. Como se essa perspectiva estivesse dizendo o seguinte, o sujeito político existe de antemão e o sujeito político vai às ruas reivindicar as pautas desse sujeito político. Mas isso é uma certa concepção que silencia a própria possibilidade do sujeito político. Porque tal como eu consigo entender o sujeito político, como efeito de uma trajetória, como efeito de um ato. Ou seja, na medida em que há um ato que se configura como um ato político, que se tem como efeito desse ato um sujeito político. Ou seja, as pautas de um sujeito político não são o ponto de partida do sujeito político. As pautas, os S1s, os significantes mestres de um sujeito político, surgem, digamos assim, a partir do ato. Ou seja, uma concepção vai dizer que talvez o sujeito político ele está anterior e ele tem uma série de representações e uma série de significantes. Não penso que é isso. Eu acho que a pergunta do Cláudio nos ajuda a pensar nesse sentido. O sujeito político, então, repetindo, é esse efeito do ato. Tal como Lacan vai dizer que o sujeito é efeito do real, não só efeito significante, o sujeito é efeito do ato, o sujeito político como efeito do ato político. Ele se constitui, o significante mestre se constitui a partir daí, não é de antemão. Assim como o final de análise se produz a partir do ato analítico por excelência, que é do final de análise. Acho que aí nós temos uma medida interessante para pensar
tal como eu Sim. entendo, Cláudio, não sei o que você pensa. Suzane fala de uma reflexão interessante sua e diz que Freud já muito apontou a força da união no inimigo como fator fundamental no movimento grupal. Como seria esse papel do inimigo na utopia da esquerda? Ana Tércia. Ela gostaria de ouvir sobre a possibilidade de uma interpretação psicanalítica do fenômeno social, considerando o fenômeno social como terreno da sociologia. Há como a psicanálise dá conta da complexidade do funcionamento coletivo, se seu arsenal conceitual se erige da experiência individual? São questões muito boas. Assim, eu acho que seria bastante interessante se a gente, né, conversasse, queria ouvir também mais vocês, né? Mas, assim, as respostas que eu estou dando aqui não é em nome da psicanálise, são em nome próprio, né? São como eu penso, né? Então, bom, deixa eu só ver quem fez a primeira pergunta. Suzane, eu acho que Psicologia das Massas é um texto extremamente importante, extremamente atual, que pode nos ajudar a pensar alguma coisa da sua questão. Eu também não saberia localizar de uma maneira um pouco mais justa isso que você está colocando em termos do papel do inimigo na utopia de esquerda. Porque se é um projeto utópico, é um projeto utópico que leva em conta a luta de classes, mas não leva em conta a constituição de um inimigo. Eu acho que o grande problema é que justamente uma concepção, ou as concepções, ou as ideologias da extrema-direita, não estou falando da direita, da extrema-direita, é que a narrativa se mantém somente se você ergue um inimigo como o elemento que sustente a própria narrativa. Se o que sustenta toda a reflexão das utopias de esquerda, pensando, por exemplo, a partir de Marx, porque nós não vamos dizer que a esquerda está colocada só a partir de Marx, né? Por exemplo, vão ter autores já vão localizar, por exemplo, a Revolução Francesa, mas se a gente for pensar em Marx, considerar a luta de classe como um ponto de partida para essa reflexão. Mas considerar a luta de classe não é erguer um inimigo. Já, repito, uma ideologia de uma extrema-direita precisa erguer um inimigo. Né? Basta dizer que quando se diz que Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos é comunista, que que o Brasil é comunista, que o STF é comunista, a única coisa que eu consegui entender é erguer, necessariamente, forçar a ideia de um inimigo. Sobre o fenômeno social, eu acho interessante porque o Freud ele não deixou de fazer reflexão social. E quando ele fez uma reflexão sobre a cultura, reflexão social, ele tanto não deixou de falar de psicanálise, não deixou de falar de clínica, e mesmo assim falou de reflexão social e cultural. Tanto que a gente pode encontrar, por exemplo, desde o moral sexual civilizada, o modo com que a neurose aparece ali. É claro que a neurose ela pode ser entendida como uma categoria clínica para pensar o tratamento, a análise, mas se a gente acompanha também, é possível fazer uma outra leitura junto com Freud, de pensar o neurótico dentro dessa reflexão que, repito, desde ele pensando moral sexual civilizada, como um modo dele entender como que o sujeito pode ser entendido como a impossibilidade de síntese
de aporias e de impasses sociais. Ou seja, o neurótico, a neurose, pode ser um nome, em Freud, dessa impossibilidade de um sujeito conseguir fazer a síntese das aporias e das contradições sociais que se apresentam. Nesse sentido, a figura de Édipo é de uma importância fenomenal para Freud, o pensamento de Freud. Não estou dizendo para a gente manter no mesmo lugar a categoria do Édipo, mas para Freud era importante, sobretudo, e mais do que era uma referência ao mito de Édipo, era porque era uma referência a uma peça, a uma tragédia de Sófocles. Nesse sentido, eu destaco a ideia de tragédia, dentre outras coisas, para dizer que o herói trágico é aquele que paga com o próprio corpo. Ele não consegue se safar, né? Então, de uma certa maneira, Édipo ou o neurótico pode reunir, dentro do pensamento freudiano, uma reflexão sobre o preço, em termos da tragédia grega, o preço sobre o próprio corpo, de um sujeito que não consegue sintetizar as contradições da sociedade. Eu não vejo nenhum abismo entre uma reflexão clínica, individual da psicanálise em Freud e Lacan, para uma reflexão social. E nem acho que a psicanálise precisaria se tornar uma sociologia para fazer uma reflexão social com Freud e Lacan. Bom, vamos para a última rodada de questões, pelo avançar aí do tempo, que é do Paulo, da Juliana e a Viviane. O Paulo parabeniza pela sua exposição e diz o seguinte: a não observância de um espaço para uma reflexão da, digamos, não esquerda, como seria de bom tom a própria esquerda fazer, essa não esquerda não estaria incorporando um grande outro no sentido de um aspecto totalitarista, autoritário, onde qualquer possibilidade de furo seria tamponado, por exemplo, por fake news? A Juliana, eu vou falar as 3 últimas questões, a gente fechando essa roda de perguntas. A Juliana diz que gostou muito da sua apresentação e que a sua apresentação remeteu ao que Lacan traz quando diz: o que angustia não é a falta de algo, mas a ausência da falta. O que angustia é sempre o isso não falta. Como pensar nessa identificação de tantos a um sujeito que encarna o lugar da onipotência, como temos visto nos últimos anos, na condução política do país? A posição ética traduzida como mimimi parece não haver angústia, nunca, há tantos que por aí estão. E a Viviane pergunta qual a relação da queda do patriarcado com a ascensão do neofascismo. Gente, todas as questões são muito boas, todas as questões dariam para a gente ficar aqui conversando, todo mundo abrir o microfone. Eu estou mais a fim de ouvir vocês do que de continuar falando, mas tudo bem. Vamos lá. Primeira, eu não sei o que é o que o Paulo, talvez eu pudesse dizer com a não esquerda, até para eu não tratar de modo errado a sua questão. Aí, se você pudesse só localizar, porque eu estava me referindo à extrema-direita, né? Aí eu não sei o que seria essa não esquerda. Sobre a questão da... bom, deixa eu ver se consigo reunir as 3 de um modo só, ao invés de uma por uma. Me perdoem se eu passar batido por alguma, vou tentar reunir.
Por definição, o declínio ou a queda do... Eu não sei se houve queda do patriarcado, né? Eu diria o declínio do pai, declínio da função paterna. Ela, às vezes a gente diz que localiza ali, década de tal, acho que isso já está posto numa certa perspectiva como uma definição do que é o pai, né? O pai é o pai morto, mas talvez quando a gente vai nomear como o declínio da função paterna, talvez a gente esteja dizendo do declínio do pai que diz não, do pai proibitivo, que é uma coisa diferente. O pai está sempre morto. Pai, por definição, é morto. Mas talvez quando se diz declínio da função paterna, esteja dizendo dessa encarnação de um pai que é proibitivo. O que, na minha opinião, não facilita nada, só piora as coisas. Quando a gente podia ter o rei que define pela vida ou pela morte, decreta quem vai viver ou quem vai morrer, a gente conseguia colocar ali na figura do rei, que diz agora, né, o Henrique VIII manda cortar a cabeça de não sei quem, da Ana Bolena. Depois, quando essa figura encarnada deixa de estar nesse lugar, a gente traz isso para dentro, né? Isso se torna um modo prescritivo de vida que a gente adota, né? Qual que é a concepção que a gente pode ter de ideologia? Justamente quando aquilo que eu acho que é meu e tenho certeza que é meu, na verdade não é. Ideologia não é ideologia de gênero, tá? Porque todo mundo, quando começa a dizer ideologia de gênero, já tem um certo preconceito para dizer isso, né? Mas aí acabou deixando opaca a noção de ideologia, porque a noção de ideologia, talvez fosse importante dizer que ela funciona justamente porque ela não é aparente para o sujeito. É um pouco daquela da estrutura da escolha forçada em Lacan. A estrutura da escolha forçada em Lacan é que para ter acesso a algo, esse acesso é à custa de uma alienação. O escravo, ele justamente, na medida, quanto mais ele acredita, não escravo escravizado, mas escravo ali na referência a Hegel, quanto mais o escravo acredita estar livre, mais ele está a serviço dos significantes mestres do amo, acreditando estar livre. Então, nesse sentido, o declínio da função paterna, ele não sei se, digamos assim, não sei se é uma boa nova de avanço ou se é uma porta justamente para aquilo que a Viviane está dizendo, para a ascensão. Claro que não é única, não estou dizendo que a declínio da função paterna resulta necessariamente no neofascismo, né? Resulta necessariamente em formas de uma necropolítica, mas são desdobramentos que me parecem, sim, possíveis, né? Se a gente pensar. E é interessante ainda sobre essa questão da crença e de como dessa aposta sacrificial de fazer o outro existir, me parece que foi a Juliana que falou da condução política do país. Vale dizer que até bem pouco tempo atrás, talvez a pessoa que a Juliana se referiu era motivo de chacota, motivo de riso, aparecia em programas de auditório de valor duvidoso, programas de humor, era motivo de piada, né? A partir de um determinado momento, ele se torna uma voz
que é ouvida por 1/3 da população, que é seguida por 1/3 da população, e que o fato de quanto mais se vê elementos na realidade que poderiam abalar essa figura, mais esses seguidores se apresentam fanáticos. Aí eu acho que a melancolia me interessa muito para pensar. Nós não estamos diante de uma configuração onde CPI, papapá, uma série de coisas vão desmontando e vão desfazendo uma crença, porque essa crença não foi constituída por algo que foi feito. Essa crença é antipredicativa, essa crença é anterior. Ou seja, quanto mais se abala as configurações do que poderia afetar essa crença, mais ela se torna fanática, mais ela fica encrudecida. Repito, por quê? Porque se a crença fosse se ela fosse pós-razão, você poderia, pela razão, mostrar, olha isso aqui, olha a ausência de vacina, olha isso, isso vai se desfazendo. Mas isso não se desfaz. Isso vai se tornando mais intenso. Por quê? Porque justamente essa crença, ela não tem predicados a serem desmontados pela realidade. Essa crença, por ser antipredicativa, ela que constitui a realidade que o sujeito vê. Então, quanto mais se apresenta o furo no outro, mais a força para consistir o outro. Eu queria voltar aqui a uma colocação do Sérgio Diniz. Ele fala que uma excelente reflexão. Aliás, todo mundo está te parabenizando e todo mundo achou muito interessante suas reflexões, Cleiton. Mas há algo muito grave, diz o Sérgio Diniz. Aqueles que renunciam a alguma medida ao gozo em nome da vida social, esta não renúncia, esse bradar o gozo em praça pública, a revelia do desalento à sua volta, é mais que desalentador. Não? Concordo plenamente. Perfeito. Concordo plenamente. Bom, Eu acho que é um pouco essa dose do desalento. É mais do que a pandemia e todas as consequências, é a gente se deparar com esse tipo de postura que não ruboriza diante dela. Que ainda brada. Sem dúvida. Bom, queria te agradecer muito, Cleiton, pela sua presença. Eu acho que você trouxe vários pontos para que a gente possa se interrogar e continuar produzindo. Queria, em nome da nossa revista Reverso, pedir que você escreva e nos mande um artigo para publicação na Reverso, né, Mazarello? Eu acho que é uma coisa importante, uma fala interessante. Quero te dizer esperando. Quero te Muito dizer obrigado. que estaremos aqui ávidos pelo seu texto para publicar na nossa Reverso de número 82, quem sabe, tá? Fique à vontade. 83, desculpa, 83. Queria também, antes... A 82 já está sendo preparada agora, então é no outro 83, tá bom? A 82 já está no prelo. No prelo. Eu queria, antes de você caminhar para o encerramento, eu queria, mais uma vez, reiterar, de fato, o meu prazer de estar aqui. Me sinto, né, privilegiado de estar aqui conversando com vocês, muito a fim de escutar vocês dizendo, né? Eu acho que acabou ficando eu respondendo, mas a minha vontade era justamente escutar um pouco mais vocês, ouvir, a gente poder conversar, mas dizer do meu prazer e da minha satisfação. Muito obrigado.
Bom, eu queria lembrar a todos que amanhã nós continuamos a nossa jornada às 10 horas da manhã, com uma mesa, reflexos e reflexões na clínica de crianças e adolescentes, onde nós teremos a Ana Boxar, com pandemia e suas ressonâncias, os destinos da angústia na clínica com crianças e adolescentes, a Juliana Marques Caldeira Borges, Infância e Adolescência, o alcance da psicanálise em tempos obscuros, e a Suzana Faleira Barroso, que o Cleito também foi aluno dela, A Criança Sem um Grande Outro. A coordenação vai ser da Elga Rosalva, esperamos todos às 10 horas da manhã para darmos continuidade ao nosso trabalho, que eu acho que a jornada teve uma abertura fantástica e nós vamos continuar, com certeza, amanhã nesse mesmo pique. Um beijo, Cleiton, muito obrigado. Obrigada a todos pela presença. Até amanhã, 10 horas da manhã. Beijo, Cleiton. Tchau, tchau, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.